Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E hoje eu resolvi me inspirar no meu irmão mais novo e aproveitar que é dia 31 de outubro e criar algumas pontes com A Noiva Cadáver. Não que meu irmão goste desse filme, mas é que no condomínio dele eles vão ter uma brincadeira lá de Halloween e os moradores que forem participar entregando doce para as crianças que baterem na porta precisam decorar a entrada ali para que fique fácil de identificar quem tá brincando e quem não. Mas ao invés de criar um muro, porque como cristãos a gente não concorda com os valores do Halloween, ele resolveu criar uma ponte e participar da brincadeira recebendo as crianças e quando elas fossem pedir doce na casa dele, ele aproveitar para falar do amor de Jesus para elas. Eu gostei bastante da atitude dele, então resolvi pegar alguma animação que fosse típica aí do Halloween para ver se a gente cria algumas pontes e tem alguma coisa de bom para falar, apesar dessa data comemorativa ter um monte de valores nada a ver com os valores do Reino de Deus. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com A Noiva Cadáver. Logo no início do filme nós somos apresentados à família dos noivos. Uma família não tem sangue nobre, mas são ricos em ascensão, e a outra família é da nobreza, mas estão falidos. E aí, ambas as famílias querem que os seus filhos, que nem se conhecem ainda, se casem só por interesse. Como se isso tivesse a ver com casamento? Você acha que eu e seu pai gostamos um do outro? Claro que gostam, um pouco. É claro que não. Mas quando o Victor e a Vitória se conhecem, eles acabam gostando mesmo um do outro. Isso me faz pensar que às vezes quando os pais obrigam os filhos a fazer alguma coisa, mesmo que a intenção dos pais nem sejam das melhores, ainda assim pode-se tirar alguma coisa boa disso. Alguns filhos, por exemplo, são obrigados pelos pais desde criança a ir para a igreja e às vezes os pais só querem ter um pouco de sossego, né? Eles deixam o filho na igreja e vão embora, nem fica na igreja com o filho. E mesmo essa não sendo a situação ideal, tá longe disso, ainda assim muitas pessoas se beneficiam disso, porque elas estão sendo expostas a algo de bom. Eu confesso, hoje de manhã eu estava morrendo de medo de me casar. Mas depois que eu a conheci, eu senti que devia ficar com você para sempre. E eu não vejo a hora do nosso casamento acontecer. Vitor, eu sinto mesmo. Bom, o filme segue e o Victor acaba se embananando ali nos votos durante o ensaio do casamento, e aí quando ele tá na floresta praticando os votos, ele acaba fazendo os votos para uma cadáver, sem ele saber. Tem gente que leva tudo na brincadeira, né? Mas votos são coisas sérias. O que eu quero dizer com isso? A gente não deve ficar se expondo a jogos, brincadeiras, filmes que deem muito espaço pro demônio. Olha, se você segue o canal há algum tempo, você sabe que eu não costumo dizer esse tipo de coisa por aqui. Geralmente eu sou da opinião que em vez da gente ficar construindo muro, a gente tem que construir pontes, né? Chegar até as pessoas nas mais variadas formas de mídia possível. Mas isso não quer dizer que qualquer entretenimento, qualquer jogo, qualquer brincadeira, filme, animação é válido, é produtivo, tem algo de bom naquilo ali para se tirar. Tem coisa que é realmente só ruim, só podre mesmo, só tem coisa que apodrece, que destrói e você vai ficar se alimentando daquilo. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, né? Ah não, Yuri, para, é só um filme, não é de verdade, o que que tem? Só que acaba acontecendo exatamente a mesma coisa que acontece com o Victor nesse filme aqui. A gente acaba ficando preso a uma coisa que a gente desconhece e depois é bem mais difícil de se livrar disso. É claro que eu não tô me referindo com isso às histórias aí que você está consumindo terem personagens do mal, vilões, né, que são até demônios e coisas assim. Porque a própria Bíblia é que nos fala do diabo e dos demônios, então a questão não é bem essa. Mas o fato é que sim, tem certos filmes, séries, jogos, enfim, o entretenimento de forma geral, que o objetivo é especificamente ficar te expondo à opressão dos demônios, às coisas que eles ficam falando, ao medo que eles te fazem sentir. É por isso que eu, particularmente, não recomendo filmes de terror.
principalmente aqueles que estão relacionados à possessão demoníaca. Devia ter visto isso quando me pediu pra casar com você. Por que você não entende? Eu nunca me casaria com você. Foi um engano. O filme, sendo sobre morte, também nos lembra de algo que deveria ser óbvio, mas que muitas vezes a gente ignora. A morte chega para todos. Então pensa um pouquinho sobre como você tem vivido. Se você morresse amanhã, você se arrependeria da forma como você levou sua vida? Ou você está satisfeito com ela? Você mudaria coisas, né? Agiria de uma forma diferente para com as pessoas que estão à sua volta? Eu sinto muito. Tudo bem. Na verdade, eu me sinto ótimo. Mas o filme também é sobre casamento, e eu acho curioso que um filme desses fale de uma forma tão explícita sobre como o casamento é algo perpétuo, é algo duradouro que só a morte é que separa. Porque hoje em dia a sociedade já descartou esse valor tem muito tempo, né? Mas o fato é que o casamento não é uma realidade facilmente quebrada, como se vê por aí hoje em dia. Casar é se misturar um ao outro, de forma que ambos se tornam um só. E separar, com certeza, vai gerar um monte de cicatrizes profundas nas duas pessoas. Então as coisas não são tão simples como a sociedade faz parecer. Tem uma complicação no seu casamento. Mas eu não entendo. Os votos são válidos somente até que a morte os separe. Falando em coisas mais complicadas do que parece, quando o Victor se casa com a noiva cadáver, ele acha que ele pode simplesmente enganar ela ali e voltar para o mundo dos vivos. Mas ele acaba descobrindo que isso não é tão simples assim, ele está aprisionado a ela. Muitas vezes a gente começa a brincar, a flertar com o pecado e acaba se encontrando nessa mesma posição. Você fica viciado, preso nos mesmos erros, nas mesmas falhas. E aí você vai precisar de ajuda de outras pessoas que te amam para conseguir te livrar daquilo ali. Por isso que a igreja é tão importante, os seus irmãos em Cristo. Você precisa aprender a pedir ajuda para eles, a confessar os seus pecados uns para os outros, a se abrir. Não para ser perdoado, porque Deus é que perdoa os pecados e ele já fez isso de uma vez por todas através da morte e ressurreição de Jesus. Mas para você ser curado, para que as pessoas te ajudem a lutar contra essa coisa que está te aprisionando. Victor está casado com uma mulher morta. Eu a vi. Um cadáver. Estava bem aqui com Victor. Ele esteve no seu quarto? Eu tenho que ajudá-lo. Um escândalo! Por vezes, assim como acontece mais pro fim do filme com o Victor, as pessoas chegam num ponto de desistir de lutar. Elas aceitam o seu relacionamento com a morte, com o pecado, com a separação de Deus. Elas julgam que não tem mais o que fazer, mas não percebem que o inferno não vai prevalecer. O diabo é um derrotado, com os dias contados. E assim como o vilão no final do filme meio que cava a própria cova, né, bebendo veneno e indo sofrer eternamente, esse também é o fim destinado para Satanás. Então, meu amigo, apenas persevere, não desista, porque tem um final feliz para você. Um casamento saudável e eterno entre o noivo Jesus e a sua noiva, a igreja. Não uma noiva cadáver, suja, podre, mas uma noiva perfeita que está sendo preparada e santificada pelo próprio Deus para o grande dia. Então eu sei, a igreja pode até ter os seus problemas, mas se apartar dela é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. Porque no fim das contas, o casamento é entre a noiva e o noivo. E se apartar da noiva, da igreja, é também não ter parte com o noivo, Jesus. Victor, achei que nunca mais veria você. E essas foram as minhas pontes com a noiva cadáver. E eu quero te dar uma dica, ó. Aproveita o dia de hoje então para também criar algumas pontes com as pessoas que estiverem comemorando o Halloween aí à sua volta. Você não precisa e nem deve, na verdade, concordar com o Halloween, mas isso não significa que você precisa erguer muros se afastando das pessoas. Crie pontes, chegue até elas, escute-as. E então, diga para elas o que elas realmente precisam saber. A morte já foi vencida e o medo não precisa mais tomar conta do coração de ninguém. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais e, claro,
Bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.